Apesar dessa posição bem relaxada, porque estou recebendo no nosso estúdio um grande amigo, o nosso assunto de hoje é um pouco mais sério que isso. E nós devíamos ficar assim, ó, bem em alerta, porque sustentabilidade é o tema do momento, mas muitas pessoas nem sabem o que é isso, né, Paulo? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Prazer te ter no nosso programa para falar um tema que você conhece tão bem, vive no seu dia a dia e pratica como ninguém que eu conheço faz. Adorei você estar aqui. Obrigado, Fabiola. Eu sempre vivi e respirei esse tema. Desde antes de conhecer a palavra sustentabilidade. Aliás, é uma palavra muito longa. Pois é. E é difícil de se compreender. Mas se baseia num fato simples, de que nós queremos que o mundo amanhã seja, no mínimo, tão bom quanto é hoje. Isso é sustentar a condição de vida no mundo e assim também o ecossistema, não só a questão social, mas também a questão ambiental, porque nós todos nos nutrimos dessa esfera ambiental, da ecosfera. Paulo, gente, é um consultor que vem fazendo esse trabalho já, recebendo grandes prêmios, inclusive um prêmio Nobel, né, da paz, né, que compartilha com outros colegas. É uma figura que traz na sua essência aquilo que a gente devia já nascer. Eu imagino que a gente devia já nascer com isso. Mas a gente nasce, só que depois esquece. Pois nós somos levados a esquecer. Então, e aí você faz com que a gente lembre isso através do teu trabalho. Por onde começamos? A gente deve começar pelo reconhecimento de que o mundo tem um limite. E nós, o nosso modo de vida, fez com que esse limite fosse excedido. Nós estamos consumindo 1,5 planeta. E isso é uma medida bem perigosa. Clara, mas é também uma medida bem perigosa. Ou seja, nós não podemos continuar assim. Então, como fazer, como consumir e o que consumir para que o nosso nível de consumo dos recursos naturais volte a um nível inferior a de um planeta. O certo seria consumir menos do que um planeta, porque tem outros milhões de espécies que também consomem recursos naturais. É a corrente da vida. Né? E são os ciclos da vida que nós estamos ameaçando em função de uma gratificação de curto prazo. E daí vem a necessidade de nós nutrirmos o pensamento estratégico das organizações para que elas, primeiro, entendam em que ponto estão em relação à sustentabilidade e até que ponto os produtos e serviços que as organizações oferecem, sejam organizações públicas ou privadas, estão de acordo com uma visão de futuro sustentável. Então, além de saber onde está, é necessário que as empresas criem uma visão do seu próprio futuro sustentável, como estarão no futuro. Isso significa aprender com o futuro e não mais com o passado. Por que não só aprender com o passado? Nós estamos vivendo hoje uma era nova, uma era de desafios que o homem nunca encontrou pela frente. Esses desafios foram criados por nós mesmos. Então nós somos responsáveis por ultrapassá-los. E para ultrapassá-los precisamos resolver algumas situações. Pois é, porque quando a gente fala assim em investimento, desenvolvimento, a gente só vê na frente o seu próprio benefício, né? Eu acho que isso é uma prática do ser humano corriqueira. Só vê o crescimento. Então o desenvolvimento passou a ser entendido como crescimento de uma época, nessa geração. Né? Então, é a nossa geração que fez isso, Paulo? O que você acha? Não, foram grupos aos quais interessa promover esse tipo de visão. Sem querer isso aconteceu ou foi sem querer querendo? Hoje não se pode falar de nada sem querer, porque nós estamos bem conscientizados sobre a questão, os problemas ambientais e os problemas sociais no mundo, e do Brasil e da nossa comunidade aqui em Joinville. Então não podemos alegar ignorância. Os governos, quando ficam inertes em relação
a questões de sobrevivência da espécie humana ao longo prazo, eles não fazem isso por ignorância. Eles fazem isso porque é mais conveniente para eles. Mais fácil, talvez. Dentro do mandato, do curto mandato de que eles dispõem, favorecer questões de curto prazo. Então, com esse tipo de visão de curto prazo, isso vale também para as organizações privadas. Uhum. Pode-se produzir resultados de curto prazo, mas não sustentar, ou seja, não é uma visão sustentável de sustentabilidade. Quando a gente pensa assim, por exemplo, vamos dar o exemplo do Alex Atala, né? As comunidades hoje, a sustentabilidade, que significa também o sucesso, acaba voltando o seu olhar para um curto espaço, onde as pessoas acabam valorizando muito mais aquilo que está em volta de você. Eu acho que a gente podia começar um pouco por aí, você não acha? As mudanças climáticas são um desafio real. E existe hoje um amplo consenso científico de que isso o problema é devido às ações humanas. Então, grandes chefes, que são artistas na gastronomia, eles percebem intuitivamente que devem buscar as matérias-primas dentro de um entorno mais restrito do que o mundo inteiro. Então, em vez de se importar vinhos da Nova Zelândia, vamos buscar vinhos de Santa Catarina, aqui no caso, que estão perto e não carregam durante o seu transporte emissões de gases de efeito estufa que trazem junto com ele. Então, ao saborear um vinho que vem de outro continente, existe ali um sabor que a gente não distingue muito bem, que é o sabor do dióxido de carbono, que é da emissão, resultante da emissão dos meios de transporte que foram utilizados para trazer esse vinho até a sua mesa. O restaurante do Alex Atala foi eleito o número 6 do mundo, o 6º melhor restaurante do mundo. Agora, o primeiro restaurante, o que está o número 1 no mundo, é o restaurante Noma, que fica em Copenhague, cujo chefe decidiu utilizar unicamente ingredientes locais. Então, os pratos daquele restaurante são até assim, bem originais e até estranhos, porque ele pega ingredientes das praias, plantas que normalmente não seriam consumidas como alimento, alimentos marinhos, e com isso ele conseguiu um sucesso que não teria se trouxesse os melhores ingredientes de qualquer lugar do mundo. Pois é. Então ele valorizou o local de onde vive. Então nós também precisamos voltar a valorizar o local, não só por uma questão ambiental, uma questão de resiliência também da sociedade local, uma questão de relacionamentos, de construção de uma vida mais próspera para a comunidade à qual nós pertencemos. Ô Paulo, como é que você faz isso dentro de uma organização, por exemplo? Motivando as pessoas, e a começar pelos líderes da organização, dando conta de que a visão de longo prazo sustentável é a que traz o potencial de maior geração de valor. Além disso, é muito divertido. É tão divertido que a equipe dessa empresa que vai tratar disso, e como é um assunto transversal, ou seja, não é um assunto que seja direcionado a uma área específica da empresa, envolve todos os funcionários. Os funcionários se sentem motivados, existe uma clara propensão dos talentos de preferirem empresas que tenham uma visão de sustentabilidade. Importante. E pratiquem essa visão. Como praticar essa visão? Por meio de técnicas que são técnicas que são mais fáceis do que parece à primeira vista. Então,
por exemplo, considerar o ciclo de vida do produto. Deveríamos questionar os fabricantes sobre de onde vêm as matérias-primas que fazem o produto, o que acontece com o produto depois que eu descartar e utilizar esse produto. Entendi. Quais os materiais que são dos quais esse produto se compõe. Então você vê que a gente ainda está engatinhando. Agora, reciclável. O reciclável também eu acho que é uma prática do dia a dia que nós estamos aprendendo, né? O reciclável é sustentável? Então vamos explorar isso melhor. Se nós reciclamos um determinado material de um produto e com isso geramos outro produto equivalente, então efetivamente nós fechamos o ciclo de produção e consumo. Hoje existe uma iniciativa muito famosa e simpática. Sim. De fazer as camisetas unicamente de garrafas PET recicladas. É verdade. Bom, depois que a camiseta é utilizada, vai para onde? Nós podemos fazer uma outra camiseta, o ideal seria fazer uma outra camiseta. Do tênis, fazer um outro tênis. Do carro, fazer um outro carro, assim por diante. Então, fechar esse ciclo de produção e consumo. Essa digamos, é o objetivo de sustentabilidade de um produto em termos de reutilização de matéria-prima. E não simplesmente da garrafa PET fazer vassoura. E da vassoura, vai para o lixo. Pois é. Então você retarda o impacto, mas você não o evita. Então é esse tipo de cuidado que deve se ter ao elaborar um portfólio de produtos sustentáveis, para que ele não seja questionado e para que haja inovação, haja espaço para inovação. Ai, como é bom conversar com você, Paulo. Porque, olha, gente, isso é 0,0000001% do que a gente pode conversar com o Paulo, porque você é uma pessoa absolutamente apaixonada por isso que você faz, e não é assim, é uma coisa de amor mesmo, de alma, né, Paulo? Porque você pratica isso há quantos anos? Eu acho que sempre, né? Forever, toda a né? vida. E agora eu trabalho como voluntário do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Das Nações Unidas. Desde 91. E também agora com uma ONG, que é a primeira ONG do mundo que tratou de sustentabilidade, que é a The Natural Step. Foi criada na Suécia por um médico oncologista, que ao observar células saudáveis e células doentes, transpôs essa visão para a sociedade. Se nós identificamos que a sociedade está doente, em certo sentido, o que nós podemos fazer como indivíduos e como organizações para fazer dessa sociedade uma sociedade mais saudável, para fazer desse ambiente um ambiente mais saudável? Isso significa restaurar o mundo. E não há nada mais bonito que isso para mim. Muito obrigada por essa tua vinda aqui no nosso estúdio. É muito gostoso conversar. Quero te convidar para voltar, para a gente continuar esse papo. Pratique isso com os seus colaboradores, né? E para isso a gente tem uma pessoa muito bacana, assim, que faz esse trabalho de alma, né? E que é muito legal e que eu volto a repetir, inclusive com vários prêmios. Um trabalho muito legal. Essa é a nossa contribuição de alma para o nosso planeta. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, mas, Paulo, a sua parte é a mais importante, que é a parte de informar, né? Que é o conhecimento, como as pessoas podem vir a praticar e a fazer isso. Porque eu não faço nada sozinho, eu só faço com vocês. Pois é, que bom. Obrigada, Paulo. Obrigado a você, Fabiola. É isso, gente. Terminamos então esse bate-papo com Paulo Vodia, ele que é consultor e uma pessoa sensacional. Converse com ele, o e-mail está aí na telinha para que você possa entrar em contato e realmente absorver todo esse conhecimento que é muito bacana. Vai fazer bem para você, para mim, para nós e principalmente para o nosso planeta.